E sem dúvida nenhuma é um pênalti claríssimo. Fala, Nação Azul! Mais uma vez estamos aqui para falar sobre um tema que tem incomodado demais a torcida: os erros constantes de arbitragem contra o Cruzeiro. Depois do empate contra o Mirassol, a paciência acabou. Jogadores, técnico e diretoria se manifestaram com força e a polêmica não para. Vamos entender tudo isso juntos agora no Diário da Toca. Logo no início da partida, com apenas 3 minutos de jogo, aconteceu um lance que deixou todo mundo revoltado. Um jogador do Mirassol praticamente deu uma manchete de vôlei dentro da área. Era pênalti claro, daqueles que até na várzea todo mundo marca. Mas, para surpresa geral, o árbitro nada assinalou e o VAR sequer chamou para revisão. O Cruzeiro saiu prejudicado mais uma vez. Mesmo assim, Caio Jorge conseguiu abrir o placar. Mas o Mirassol empatou e o time mineiro perdeu a chance de assumir a vice-liderança. No fim da partida, quem mais se manifestou foi o zagueiro Fabrício Bruno. Ele não poupou palavras e disse que tudo que está na dúvida é sempre contra o Cruzeiro. Reclamou que todo jogo existe uma polêmica envolvendo a Raposa e ainda criticou a postura do árbitro, chamando-o de prepotente. Segundo Fabrício, é inadmissível que com toda a tecnologia disponível ainda aconteçam erros tão grosseiros. E deixou claro que o torcedor já está cansado de tanta injustiça. Vamos lá. Queria que você falasse dessa partida, esse empate. Teve um tema também na coletiva que foi aquele pênalti, né? No início da partida, você como um dos jogadores que tem essa liderança de vestiário, o que deu para falar com a arbitragem, o que você viu ali em campo também? Boa noite. Boa noite. Cara, assim, o resultado em si, ele não é um resultado ruim. Ele se torna ruim pela partida que perdemos em casa. O Mirassol aqui dentro, ele vai arrancar pontos de todo mundo. Isso não tenho dúvida nenhuma. Só que a partir do momento que a gente vem de 2 derrotas em casa, automaticamente soa que o resultado é ruim, principalmente para uma equipe que vinha de uma sequência muito grande de resultados positivos. Sobre a arbitragem, cara, é um tema que ele vem se repetindo e a gente vem falando dele com grande constância. E talvez uma briga direta de um campeonato com um carioca e um paulista, a gente tinha que repensar esse tipo de arbitragem. Conheço o Bruno de 3 anos no Rio de Janeiro e sem dúvida nenhuma é um pênalti claríssimo. Ah, mas a bola bate primeiro na coxa dele. Ele assume o risco, infelizmente ele assumiu o risco. E, cara, para gente checar, sabe, a gente tem a ferramenta que é para ser usada, não é para ficar ali de stand-by. Então acho que a gente fez essa crítica. Se tiver que reclamar, eu vou reclamar de novo. A diretoria vai se posicionar novamente, porque isso é uma coisa que vem sendo recorrente contra o nosso clube. E, cara, a gente trabalha a semana inteira para chegar num jogo desse ser prejudicado dessa forma, isso é inaceitável. Ô Fabrício, quando vocês falam com eles ali, os árbitros eles costumam ser muito prepotentes, né? O que ele relata, o que ele explica ali, ou ele não explica nada e não tá nem aí? Cara, no começo do jogo eu já falei com ele, né, que não era para começar com isso, porque eu já conheço bem. Aí ele falou comigo assim, falou: Fabrício, para não ficar de disse-me disse, a bola resvala na coxa dele e aí logo em seguida ele bate com a mão na bola. Eu falei assim: Bruno, deixa eu te falar, ele assume o risco. A bola passa, ele dá um tapa na bola, ele assume o risco, cara. A bola ia cair no pé do Caio Jorge. Aí ele falou comigo: vai jogar. Não é assim que as coisas funcionam, entendeu? Se a gente tem uma ferramenta que é o VAR, que é uma ferramenta cara, que trouxe pro futebol brasileiro, tem que ser utilizado. Não é uma... E o problema é que é um erro que vem acontecendo com uma grande frequência. A gente não está falando de um fato isolado em 21 rodadas. A gente está falando de uma coisa que vem acontecendo com o nosso clube de uma maneira rodada após rodada. Então acho que a gente tem que ter acho que assim, ter um discernimento maior de como é aplicada a regra, né? Igual teve um lance no jogo que ele deu uma falta no Wanderson lá que foi empurrado e um lance do Caio Jorge ele não deu. Então o critério ele não está sendo usado de acordo com as duas equipes. Eu não estou falando só do jogo Cruzeiro e Mirassol, estou falando de vários jogos do Campeonato Brasileiro que os erros vêm sendo recorrentes. Você falou que conhece o Bruno de muito tempo do Rio de Janeiro, já tinha algum relato dele de lá? Cara, por incrível que pareça, na final do Carioca eu tive um lance semelhante ao que aconteceu aqui hoje.
Eu completamente no lance, completamente encoberto na final do Carioca, o Felipe Melo cabeceia a bola assim, ela bate no meu braço na distância de centímetros, ele deu um pênalti. E hoje ali um lance claro para ele não dá. E assim, muito prepotente, muito marrento, muito... Acho que a soberba é um fato que pode ser descrever bem, né? Porque os caras, só porque apita o jogo, eles têm que ter o entendimento de que a estrela principal são os 22 jogadores que estão lá dentro. Então ali só para aplicar a regra do jogo, e infelizmente nem isso vem acontecendo. Até a diretoria não ficou calada. O vice-presidente Pedro Júnior prometeu ir à CBF e protocolar reclamações formais. Ele deixou claro que o Cruzeiro não quer favorecimento, mas não vai mais aceitar ser prejudicado sem reação. Segundo ele, chegou a hora de mudar a postura e cobrar firme, porque o que está acontecendo já passou dos limites. É complicado, né, a gente vir aqui falar de arbitragem, né, num jogo muito difícil, que é jogar aqui contra o Mirassol, mas o Cruzeiro não vai escalar. O Cruzeiro vem sendo prejudicado frequentemente, fomos prejudicados na última rodada, muito prejudicados, e hoje novamente. Então a gente está aqui para dar uma satisfação ao torcedor que o Cruzeiro não vai escalar. O Cruzeiro fez o protesto contra o jogo contra o Santos, vai fazer hoje novamente, e se tiver que fazer no próximo jogo, vai fazer. Porque o Cruzeiro não vai ser prejudicado pela arbitragem. Nós estamos sendo cobrados pelo nosso torcedor, nós estamos fazendo um campeonato limpo, justo. É difícil a gente ter que falar disso aqui de arbitragem num jogo tão difícil, mas é o que a gente espera, é uma mudança de postura. O Cruzeiro não quer ser beneficiado em nenhum momento. Em nenhum momento a gente quer sempre uma arbitragem justa para todos os clubes. Então a gente está sendo muito prejudicado e a gente não vai se calar e a gente vai se pronunciar. E se tiver que vir aqui toda a rodada falar de arbitragem, o Cruzeiro vai se posicionar e não vai mais aceitar esse tipo de posicionamento junto à comissão de arbitragem. Fomos à CBF na semana passada, fizemos a reclamação formal e se precisar na semana que vem nós vamos novamente, porque o Cruzeiro não vai se calar diante de lances, de tantas jogadas durante vários jogos do Cruzeiro, não só essas duas rodadas. Fomos prejudicados contra o CRB, fomos prejudicados no primeiro turno contra o Inter. Então o Cruzeiro está aqui de forma veemente para fazer um protesto aqui para o nosso torcedor, e amanhã vão protocolar mais uma reclamação contra a CBF e o Cruzeiro não vai escalar sobre mais um erro de arbitragem. Até o técnico Leonardo Jardim entrou na polêmica. Em coletiva, ele ironizou dizendo que não sabia que agora era permitido dar manchete de vôlei dentro da área. Além disso, levantou uma sugestão polêmica, mas interessante: adotar o challenge no futebol, assim como acontece no vôlei e no tênis, onde cada equipe teria direito de pedir revisões em lances decisivos. Foi a forma encontrada para mostrar a gravidade da situação e, ao mesmo tempo, sugerir uma solução. A situação é fácil de analisar. A bola toca na coxa e toca no braço. Mas depois, isto não é o penalti. O penalti vem a seguir porque eu não sabia que é permitido fazer manchetes de vôlei dentro da área. Isto é a segunda situação. Mas o que é que eu vou fazer? Eu ontem vi uma expulsão num jogo, que o jogador abriu os braços, foi expulso. Hoje vejo isto, não é chamado. Já no último jogo em casa fui assim, eu acho que a gente tem que tomar o futebol brasileiro tem que tomar algumas medidas, que senão isto as pessoas começam a desacreditar no VAR. Eu até dava uma ideia, os treinadores deviam ter 2 opções por jogo, na primeira parte e na segunda parte, para pedir revisão dos lances pelo árbitro. Isso ia permitir alterar algumas coisas, porque às vezes chama-se, às vezes não se chama. Eu acho que este caso, tudo a gente vê no estádio. O primeiro toque na mão, casual, mas o segundo, a bola levanta, ele dá-lhe uma manchete, isso já não é casual. Mas quem sou eu? Nem sequer tenho curso de árbitros nem nada, só tenho 30 anos de futebol, mais nada. E não foi só o Cruzeiro que se sentiu prejudicado. O lateral Reinaldo do Mirassol também criticou a arbitragem, reclamando que o Cruzeiro teria feito cera e que o árbitro deixou passar. Ou seja, nem mesmo o adversário saiu satisfeito com a condução do jogo, mostrando que o nível da arbitragem foi ruim para os dois lados. O problema é que esse não foi um episódio isolado. Já tivemos gol mal anulado contra o Santos, pênalti não marcado contra o Mirassol e erros que vêm se acumulando rodada após rodada. E, curiosamente, sempre contra o Cruzeiro.
a paciência realmente se esgotou. Além dos pontos perdidos, existe um impacto emocional. Jogadores e torcida já entram em campo desconfiados, sempre com a sensação de que algo vai dar errado quando o árbitro toma uma decisão. O VAR, que deveria trazer justiça e transparência, acabou virando motivo de frustração e desconfiança. Mas a reação firme dos jogadores, do técnico e da diretoria mostra que o Cruzeiro não vai aceitar calado. Mas e você, torcedor? Foi pênalti ou não? Você concorda com a ideia do challenge no futebol brasileiro? Deixa sua opinião nos comentários e vamos fortalecer esse debate. Não esquece, deixa o like, compartilha esse vídeo com os amigos cruzeirenses e se inscreve no canal. Aqui é o espaço da torcida que não se cala diante das injustiças. Tamo junto, Nação Azul!